Bom dia, amigos queridos que estão comigo nessa reflexão diária. Eu desejo que a porção da palavra hoje nos proporcione conhecimento e aprofundamento da mesma, e isso redunde em maior intimidade com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quero também ainda registrar que, fazendo a pesquisa diariamente para trazer textos, falar sobre Jesus, seu ministério, sua missão, eu fico sempre impressionada como ele dá vida ao reino, como ele traz para nós toda a essência, resgatando de forma muito criativa, de forma muito corajosa, a verdadeira religião, a religião que agrada a Deus, tudo aquilo que realmente Deus deseja também de nós, para darmos esses frutos para o louvor da sua glória. Aqui em Mateus, capítulo 21, versículo 43, ele diz: Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produz os respectivos frutos. E então nós temos aqui esse tema recorrente de dar frutos, de produzir frutos que agradem a Deus e que também mostrem ao mundo a nossa caminhada com Ele, Ele que deseja dar frutos, que através de nós esses frutos apareçam e abençoem o seu reino e todos aqueles que estão ligados ao reino. A nossa reflexão hoje está em Marcos capítulo 11, versículo 12 a 14, e o 20 e o 21, diz assim: No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: Nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Versículo 20 e 21. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Vendo ao longe uma figueira, voltando de Betânia, Jesus avista essa figueira. Procura frutos nela e não os encontra. Como vimos acima, devemos ver neste episódio um contraste marcante em relação aos hosanas e aleluias do povo. O episódio da figueira é difícil de compreender se não atentarmos para o seu aspecto simbólico. A aparência vigorosa, cheia de folhas da árvore, indicava que ela deveria ter frutos, só que não os tinha. E Jesus usa isso para ministrar a preciosa lição sobre aparências que não correspondem à realidade. A figueira, sem dúvida, representa o povo de Israel, que até aquela ocasião não tinha dado os frutos esperados por Deus. Eu então me lembrei aqui da parábola da vinha, do capítulo 5 de Isaías. Sempre me lembro desta parábola sobre a necessidade de darmos fruto. E no versículo 4 do capítulo 5 de Isaías, ele vai dizer que mais se podia fazer ainda a minha vinha que eu não tenha feito, e como esperando, eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas. Agora, pois, vos farei saber o que pretendo fazer à minha vinha. Tirarei a sua sebe para que a vinha sirva de pasto, derribarei o seu muro para que seja pisada. Torná-la-ei em deserto, não será podada nem sacada, mas crescerão nela espinhos e abrolhos. As nuvens darei ordem que não derramem chuva sobre ela, porque a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá
são a planta predileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei e justiça. Ele esperava também, mas foi o clamor. Então nós temos aqui essa parábola da vinha, porque a Bíblia vai dizer que Deus esperava frutos doces, bons, que dessem um bom vinho, um bom suco de uva, mas na realidade eram uvas azedas, bravas, e não deu para fazer realmente o que Deus esperava que fosse feito. E quando eu olho aqui para esse texto que vai falar da figueira, que Jesus determina que ela nunca mais dê frutos, porque Jesus esperava e só viu folhas, a aparência aqui de frutos que na realidade não tinha, e Jesus então amaldiçoa essa figueira. O rei que vem para seu povo deseja comer dos frutos da sua terra, mas não encontra nada aproveitável. Amor, bondade, alegria, mansidão, paz no meio da guerra, paz para ser estabelecida entre todos os povos, ele não encontrou nada. Como disse João Batista, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Esse registro está em Lucas 3, versículo 9. Temos aqui então um grande desafio para a igreja. Não só foi uma palavra para aquele tempo, para aquela época, mas para todos os tempos. A igreja hoje precisa continuar frutificando, a igreja precisa permanecer plantando para ter o que colher, e a igreja então precisa levar esse assunto a sério, porque realmente a palavra de Deus vai dizer que Jesus vai cobrar de nós, vai exigir de nós esses frutos para o louvor da sua glória. A figueira secou, um texto desconcertante que mostra a autoridade de Jesus Cristo sobre a natureza. Mais uma vez, Jesus surpreende. A maldição dirigida à figueira poderia sugerir uma atitude impulsiva e destemperada de Jesus, o que seria inédito em seu comportamento. Alguns veem aqui a alusão ao reino dos céus que há de vir, onde haverá novamente uma árvore frutífera capaz de produzir fruto o ano todo, enquanto outros enxergam uma condenação do sistema religioso judaico, estarem dando fruto, viverem de aparência e não agradarem a Deus pela forma como estavam vivendo a sua religiosidade, a forma como eles abraçaram a fé, e a prática da tradição acabou matando a essência da igreja ou do templo ou da religião, que não produzia mais os frutos que Deus esperava. Jesus então faz aqui uma denúncia e pune, trazendo juízo na forma como a figueira secou, e ele disse que nunca mais daria frutos. E eu então quero aqui concluir a reflexão de hoje dizendo: portanto eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Nós fomos chamados para frutificar e nós devemos levar isso a sério e dar frutos para a glória de Deus. É a reflexão de hoje, é o desafio de hoje e é também a palavra de hoje para os nossos corações. Um grande abraço, que Deus nos abençoe. Aqui quem vos fala é a pastora Betinha, da Igreja Batista Esperança. Um grande abraço.